Vamos seguir aqui então. Agora nesse vídeo a gente vai ver o conjunto dos irracionais, certo? E esse conjunto dos irracionais, ele é formado por números que não podem ser representados na forma de fração. Dos conjuntos que nós vimos até agora, o conjunto que tem como característica ser formado por números que são representados através de fração, sabe aquele tipo A sobre B, é os racionais, estão lembrados? Os irracionais, eles são contrários. Eles são formados por números que não podem ser representados na forma de fração. E o exemplo disso, primeiro, nós podemos citar os radicais, ou as raízes não exatas. Tá? Por exemplo, raiz de 2, que é 1,4142, raiz cúbica de 7, que é 1,91, 29, 31. São exemplos de números, de radicais não exatos, que são números, tá? Que são considerados, melhor dizendo, irracionais. Ou nós podemos citar as dízimas não periódicas, tá? Como essa 0,98, 50, 34, 91, ou o próprio π, 3,14, 15, 92. Lembra? Dízimas não periódicas é aquela que não apresenta período, né? Elas não têm números que se repetem após a vírgula. São números variados na sequência, tá? Então, por isso são chamados de dízimas não periódicas. Então, radicais não exatos e dízimas não periódicas são exemplos de números irracionais, tá certo? Aqui a definição genérica, o conjunto dos irracionais é igual a um x, tal que esse x é dízima não periódica, tá bem? Gente, aqui é importante uma observação. Um número irracional, ele não pode ser representado pela razão de dois números inteiros. Ou seja, o número irracional, ele não pode ser representado pela divisão de dois números inteiros. Importante isso aqui, certo? A dízima periódica, as dízimas periódicas que contêm, as periódicas, elas podem ser representadas, lembram? Através da razão de dois números inteiros, né? Pode sim, ok? Volta um pouquinho lá na comparação e vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui, ou essa diferença que está aqui, tá bem? Bom, quando se fala em propriedades dos números irracionais, e aqui eu peço a atenção total de vocês, porque olha só, provavelmente vocês que estão sempre estudando, né, gente, e já devem ter se deparado com questões, principalmente nessa área militar aí, ó, que o examinador ele coloca aquelas questões com textos fazendo afirmativas em relação aos conjuntos, dizendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela faz uma série de afirmações e pede para que vocês identifiquem o que é falso, o que é verdadeiro dentro daquelas afirmações. Já viram isso, né? Então, por isso a importância de saber essas definições aqui. Elas não têm nada demais, elas são bem simples, mas precisa ter muito cuidado, precisa ter muita, principalmente, atenção, tá? O que diz, o que está previsto aqui na propriedade e o que o examinador coloca lá como afirmativa para vocês. Então, a primeira propriedade diz que se um número raiz n de A com n pertence a conjuntos naturais sem o zero e A pertence a conjuntos naturais, não é inteiro, então esse número é irracional. Exemplo, raiz quadrada de 2, raiz sexta de 5, raiz cúbica de 3. Atenção para isso aqui. Segundo a propriedade, a soma de um racional com um irracional vai gerar um irracional. O exemplo, 1 mais 13,14, 15, 92, ou seja, aqui nós temos um racional somado com um irracional. O resultado vai ser um irracional. Ok? Aqui, pessoal, a diferença em qualquer ordem ela é irracional, certo? 1 menos 3,14, 15, 92, aqui prevalece o sinal do maior, né? Vai ficar menos 2, 14, 15, 92. Então a diferença entre o irracional, um racional com o irracional é irracional. Tá bem? O produto de um número racional com... E atenção, o produto de um número racional não nulo, ou seja, excluindo zero, não pode ser zero, porque obviamente se tu fizer o produto vai dar zero no resultado. Então, excluindo zero, por um irracional vai ser irracional. Exemplo, 2 vezes raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3, que é igual a 12. Bom, porque, gente, lembra disso aqui, ó? Aqui nós temos o 12, né? Esse 12 aqui, quando a gente fizer a decomposição dele, é a mesma coisa que 2 por 2, né? 2 elevado a 2 que dá 3. Okay? Esse 2 tem o expoente igual ao índice da raiz, então ele sai para fora. Então esse 12 vira isso aqui. Ou seja, fica caracterizado que o resultado é um número
irracional de um produto de um racional com um irracional, conforme está descrito aqui. Já quando se fala em quociente, em divisão, de um racional excluído zero, por um irracional, também dá o irracional, tá? Como resultado. O exemplo aqui que foi colocado é 12 dividido por raiz de 6, 12 dividido por raiz de 6, e aqui acontece um processo de racionalização, né? O que é racionalização? Nada mais é do que vocês tirarem a raiz do denominador, ok? E depois da aplicação do processo de racionalização aqui, ficou com 12 sobre 6. Se fez essa divisão aqui, 12 dividido por 6 deu 2 raiz de 6. Esse 2 que multiplica a raiz quadrada de 6 é originário daqui, utilizando esse mesmo processo aqui, ó, tá? Porque 2 na 2 é 4, vezes 6, 24. Então ficou esse número aqui. Então o quociente de um racional sem o zero por irracional gerou também um irracional, tá bem? Avançando, nós chegamos nos números reais e o conjunto dos reais diz assim, ó, qualquer número racional ou irracional é chamado de número real, ok? Logo, a representação decimal finita ou infinita, então essas duas, tanto a decimal finita quanto a infinita, faz parte dos números reais. Gente, deixa eu só colocar um adendo aqui, ó. Nós podemos dizer, então, que o conjunto dos reais, ele é formado pela união dos racionais com os irracionais, ok? E atenção, podemos dizer também o seguinte, ó, que o conjunto a intersecção entre o conjunto dos racionais com os irracionais, ela vai ser o quê? Vazia, certo? Porque aqui nós não temos elementos que pertencem ao mesmo tempo aos dois conjuntos. Atenção para isso aqui, certo? A leitura dos racionais, da forma genérica, é um x, tal que x pertence aos racionais ou x pertence aos irracionais, tá bem? Aqui uma representação bem interessante, ó, de todos os conjuntos que nós vimos até agora. Nós começamos com conjuntos naturais, que estão contidos nos inteiros, ok? Que estão contidos nos racionais. Essa parte que está aí escura aqui é os nossos irracionais, tá bem? E aqui formando os reais. Tá tudo certo, gente? Tá? Então essa é a representação aqui. Ok? Importante isso aqui. A partir de agora, eu vou postar no grupo lá, eu vou postar no grupo que eu acho que fica melhor. Ou então eu vou colocar no canal, eu vou colocar uma bateria de exercícios sobre todos os conjuntos numéricos que nós vimos aqui, tá? Com questões de anos anteriores, né? E com umas questões inéditas aí. Eu quero todo mundo fazendo, gente, porque é importante o treino, né? É importante o treino. O que é fazer essas questões? É pegar essa parte teórica aqui que a gente viu, que a gente está vendo nesses vídeos, e aplicar para sedimentar isso, tá bem? Espero que todos façam. É importante isso fazer para vocês começarem a se ambientar já lá com o que pode vir para vocês, tá bem? Obrigado por enquanto, forte abraço.